Este vídeo faz parte da série Empresas e Patrões Cúmplices da Ditadura, que mostra as violações de direitos cometidas pela Aliança Empresarial Militar que governou o Brasil entre 1964 e 1988. Muitas empresas continuaram violando direitos e conspirando contra o sistema democrático brasileiro. Fundada em 1961 no interior de São Paulo, a Paranapanema foi, originalmente, uma empresa da construção civil, tendo expandido suas atividades durante a ditadura empresarial militar. Em 1964, executivos da empresa participaram da conspiração para o golpe de abril e, a partir de então, integraram a estrutura do Estado brasileiro. A Paranapanema se associou ao projeto da ditadura de exploração da Amazônia e colaborou com os órgãos de repressão na violação de direitos das populações locais. Indícios apontam que o exército brasileiro bombardeou indígenas Waimiri-Atuari com granadas, metralhadoras e napalm, em ações que garantiam os interesses da empresa na região. Gilberto de Souza Marques, coordenador da equipe que investiga a cumplicidade da Paranapanema com a ditadura, descreve as graves violações de direitos cometidas pela empresa contra povos indígenas, populações ribeirinhas e contra seus próprios trabalhadores. A Paranapanema foi uma empresa criada, a princípio, no interior de São Paulo, né, originária no município de Paranapanema, criada em 1961, para atuar na construção civil pesada. Mas 4 anos depois, em 1965, ela migra para a mineração e depois vai diversificando o rol de atuação dela. Mas é a mineração que vai dar um plus, que vai fazer com que ela ganhe muito vigor econômico, associado também com a construção civil, porque na construção civil ela vai estar na construção de estrada, abertura de estradas, algumas na Amazônia, como é o caso da Transamazônica, Perimetral Norte, entre outros, obras ferroviárias, e ela vai crescendo e ganhando corpo nessa relação com a ditadura empresarial militar iniciada em 64. Algumas figuras da Paranapanema, como é o caso do Dias Leite, foram arquitetos do golpe de 64. Ele esteve no IPES, e o IPES foi uma das instituições articuladoras do golpe de 64. O Dias Leite foi um sócio fundador da Aracruz, e a Paranapanema era acionista da Aracruz. A Paranapanema acionista da Aracruz, o Dias Leite, junto com o Lacombe, que era o homem-chefe da Paranapanema, e mais outras pessoas, fundaram, entre os quais, inclusive, o Eliezer Batista, que depois foi presidente da Vale do Rio Doce, né, da Companhia Vale do Rio Doce, pai do Eike Batista, e eles fundaram a Aracruz. E o Dias Leite foi ministro, o Eliezer Batista foi presidente da Vale do Rio Doce, da Companhia Vale do Rio Doce, e o Dias Leite foi não só presidente da Vale do Rio Doce, até 68, e depois disso, de 69 até 74, foi ministro de Minas e Energia. Então, esses caras, eles entraram na estrutura do Estado brasileiro e, como parte dessa permanência nele nas estruturas do Estado brasileiro, abriram uma série de concessões e favores do Estado para a Paranapanema para que ela pudesse crescer e acumular bastante capital durante esse período da ditadura, né, empresarial militar. Ao mesmo tempo, a Paranapanema utilizou a presença, a sua participação na construção dessas estradas para se apropriar de territórios indígenas, de territórios de garimpeiros, de territórios de população tradicional, né, ribeirinhos na Amazônia. Então, foi isso que ela fez, se apropriando do território do povo Caguarriba, no sul do Amazonas, Caguarriba-Tenharim,
se apropriando do povo Waimiri-Atuari, já no norte do Amazonas e sul de Roraima, né, o povo Waimiri-Atuari, que se autodenomina Quinhá, entre outros, porque eu estou dando exemplo disso. No final das contas, a Paranapanema se estima que ela se apropriou, ela chegou a controlar algo em torno de 1.750.000 hectares de terra, principalmente na Amazônia. Então, assim, ela se beneficiou e se beneficiou muito dessa relação com a ditadura empresarial militar. A Paranapanema, entre outras coisas, ela contratava empresas paramilitares. É o caso da Sacopan. A Sacopan era uma empresa paramilitar, em tese, uma empresa de segurança patrimonial, mas era uma empresa paramilitar, fundada por 3 oficiais militares, incluindo um da ativa, que fazia parte do Comando Militar da Amazônia, era o chefe de polícia, né, do Comando Militar da Amazônia. Era uma empresa com armamento pesado, uma empresa formada não só por oficiais, mas também o corpo entre aspas, de segurança dela era formado por pessoas que haviam saído do Exército, tinham passado isso, e ela foi junto a uma ação do Exército Brasileiro responsável, né, por uma agressão terrível ao povo Waimiri-Atuari. O povo Waimiri-Atuari é um povo, como eu disse, que se situa entre o norte do Amazonas e o sul de Roraima, e o governo militar, aí no início dos anos 70, resolve construir uma estrada que corta o território do povo Waimiri-Atuari. Esse povo resistiu. E por resistir à passagem da rodovia no seu território, ele foi literalmente bombardeado pelo Exército Brasileiro. Há indicações, inclusive, de que foi jogado, inclusive, napalm sobre o povo. Esse povo Waimiri-Atuari, que no início dos anos 70 se estimava em 3.000 pessoas, em 1983 havia se reduzido para 350 pessoas. Certo? A ação imediata de repressão foi principalmente conduzida pelo Exército Brasileiro, utilizando a repressão direta, né? Também houve a disseminação de doenças, uma série de coisas, mas a Paranapanema foi parte disso. Por que foi parte disso? Interessava a Paranapanema se apropriar, veio a se apropriar, de um espaço dentro do território Waimiri-Atuari, onde tinha uma mina de cassiterita, né? Que é um minério utilizado na siderurgia. Então, interessava a ela isso, e ela se apropriou disso com o governo Figueiredo, em 1981, editando um decreto-lei em que regrediu a condição de reserva indígena para uma condição anterior, simplesmente uma área interditada para efeito de pacificação ou coisa parecida. E quando ele fez isso, automaticamente ele tirou mais de 500.000 hectares de terra do povo Waimiri-Atuari. E essa área dos 500.000 hectares era exatamente a área que interessava a Paranapanema, e foi a área que ela recebeu para extrair cassiterita, e junto com cassiterita, ouro e outros minérios. Estou citando um caso específico, dos Waimiri-Atuari, mas no sul do Amazonas, com o povo Tenharim, Caguarriba-Tenharim, também foi um negócio terrível, em que a empresa se aproveitou da construção da rodovia transamazônica. Nesse trecho era ela responsável pela construção, e com isso, e utilizando grileiros de terra, se apropriou do território indígena, utilizando, inclusive, os próprios trabalhadores para abrir trechos da rodovia na mata. E, muitas vezes, esses trabalhadores indígenas sequer recebiam pelo trabalho. Há relatos, inclusive, de trabalhadores que trabalharam e, quando foram receber o salário, que achavam que iam receber o salário, receberam uma caixa de bonecas, ou então panelas, coisa desse nível. Mas a repressão também contra os seus próprios trabalhadores, né? A Paranapanema utilizava as empresas paramilitares para reprimir os seus trabalhadores. Há relatos, no decorrer dos anos 80, na primeira metade dos anos 80, de torturas, trabalhadores com unha arrancada, presos dentro de canil, e aí na virada dos anos 80 para os anos 90, os trabalhadores resolvem construir um sindicato de representação deles, e por conta disso esses trabalhadores foram duramente reprimidos. Uma parte da diretoria foi, na denúncia que eles fazem, foi sequestrada, retirada, né, de dentro da companhia tal, a cidade da companhia, impedidos de retornar, e uma outra parte que estava lá dentro
foi obrigada, né, por meio da utilização de metralhadoras, espingardas e cães, a assinar sua demissão e se retirar do empreendimento. Então, há um rol de agressões, né, aos povos indígenas, população ribeirinha e aos próprios trabalhadores. É nosso dia, companheiro.